Opa! Então, assim, a gente tem falado sobre ser discípulo, né, e ser multidão. E eu queria que a gente começasse a trocar agora, vou precisar da participação de todos. Qual o primeiro atributo que vocês acreditam, pelo que a gente leu e entendeu, que um discípulo tem que ter, que uma pessoa tem que ter para se tornar discípulo? Fica aberta aí para todos essa pergunta. Se doar, né? Se Se doar. se doar. Se doar tá pronto, mas ainda está dentro, mas não é o primeiro. Eu preciso do principal atributo. Disposição. Disposição ainda não é o primeiro, mas está dentro também. Amar a Deus sobre tudo. Amar a Deus sobre tudo. Então, a gente precisa reconhecer isso. E, para começar, eu queria que a gente começasse assistindo esse vídeo, que é uma reflexão para a gente, por que a gente deve amar a Deus acima de tudo. Enquanto a gente não consegue entender isso ainda, a gente não consegue viver a plenitude do Evangelho. E a gente pode estar achando que a gente é discípulo e, na verdade, a gente é multidão. E eu vou tentar passar aqui para vocês. Então, assim, deu para a gente entender que tudo isso que ele fez foi pela gente. Sabe, tudo, aquela surra, aquela cusparada, quando às vezes eu paro para pensar tudo que ele fez por mim, isso me traz uma direção para a minha vida. Eu não posso viver de qualquer jeito e de qualquer forma. Não dá mais para a gente jogar fora. Parece que a gente joga fora tudo que foi feito por nós e a gente ainda fala assim, olha, você fez porque você quis, porque eu não te pedi nada. Então, esse reconhecimento do sacrifício de Jesus, do que ele fez por nós, enquanto a gente não consegue alcançar isso, a gente não consegue viver essa plenitude do Evangelho. Eu queria fazer uma segunda pergunta. Dá para viver sendo discípulo sem reconhecer? Não. Por que não, gente? Por que vocês acreditam que não dá para ser discípulo sem reconhecer quem Jesus é para a gente? Eu acho que, assim, ser discípulo é você seguir alguém. Como que você segue alguém que você não conhece? Você tem que conhecer essa pessoa para seguir, né? Talvez seja basicamente por aí. Isso aí. Mais alguém? Você não consegue... se você não conhece, você não respeita. Então, você tem que andar junto para você conhecer e passar a respeitar e a entender aquilo que ele fala e seguir aquilo que ele fala. Isso aí. Aí, vamos parar para analisar aqui. Tu imagina tu trabalhar naquilo que você não gosta de fazer. Com um breve período de tempo, tu já está de saco cheio. Cara, eu trabalhei num órgão público, né? No Detran, e eu odiava aquilo, cara. Cara, quando ia dar o tempo, o horário de mim tomar banho, eu começava em crise. Caraca, eu tenho que ir para lá hoje, meu Deus. Cara, dava sexta-feira, eu quase soltava fogos. Mas por quê? Porque eu não gostava daquilo que eu fazia. Eu fazia pelo dinheiro. Enquanto as pessoas não conseguem entender o valor de Jesus, esse sacrifício que ele fez por nós, vira um peso. Vira um peso ir para a igreja domingo, vira um peso acordar cedo, vira um peso fazer um jejum, vira um peso... Cara, tudo fica pesado. Por quê? Porque tu ainda não entendeu o sacrifício do cara por você. Então, assim, não tem como. E aí começa a sobrecarregar a gente, porque, assim, tu não queria estar fazendo aquilo e tu tá por obrigação, mas não tá por amor. Esse também é um dos grandes problemas da igreja hoje, é porque, assim,
A gente quer que as pessoas façam por obrigação, onde, na verdade, elas ainda não alcançaram essa plenitude de amor de Jesus. Jesus mandou algum discípulo morrer por eles? Não. Em nenhuma parte dos evangelhos, até a morte de Jesus, Jesus pronunciou assim: olha, e eu vou morrer por vocês, e vocês morram por mim também. Ele nunca falou isso. Mas por que esses caras tiveram essas atitudes? Ao ponto de falarem assim: olha, se você largar ele agora, você volta para sua casa, uma convivência normal com a sua família, a gente esquece todas as pendências. Agora, se tu continuar com essa fala e dizendo que você vai viver Jesus, a gente vai te matar. E os caras escolhiam a morte. Olha o nível que Jesus chegou ao coração dessas pessoas. Então, o grande problema hoje da igreja é que a gente não consegue levar o povo a alcançar o sacrifício de Jesus. Aquilo que ele fez, aquele ato dele se entregar, e ele não queria. Ontem eu estava aqui até tarde meditando, quando ele vai para o Getsemane, que ele vem com os discípulos e pede para orar, ele começa a clamar a Deus, ele falou: Senhor, a minha alma está em profunda tristeza. Quer dizer, ele estava em crise emocional ali, e eu até estava comentando agora de manhã com a Fernanda, aí ele fala assim para Deus, ele fala por 3 vezes, né? Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que, se não for possível, que eu beba, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele estava falando para Deus: eu estou com medo, porque eu estou na humanidade. Então, nós humanos, nós temos medo, é normal ter medo. Por quê? Porque a gente está vivendo no plano da humanidade. Jesus teve medo, mas ele fala: mas que cumpra a tua vontade. E ele se posiciona por amor ao Pai. Eu sei que, Pai, que você ama tanto essas pessoas. Elas têm tão importância para o Senhor. O Senhor tem tanto apego a essas pessoas, um amor incondicional por elas, que eu me coloco nessa situação para salvar aquilo que o Senhor mais ama. Então foi uma atitude de amor. Ele se permitiu, porque ele também podia falar: pai, passa outro, porque eu não vou suportar, eu não quero. Mas por atitude de reconhecer quem Deus, quem o Pai é para ele, ele falou: eu vou fazer tudo para te fazer feliz. Então, isso é muito importante, a gente chegar nesse nível. A terceira pergunta, para a gente bater um pouquinho: você acredita que Deus nos fez um convite, o convite de seguir a Jesus, que Jesus fez para a gente? Você acredita que foi um convite, que ele nos fez um chamado, ou que ele nos fez um desafio? Pode responder aí, gente. Um chamado? Chamado. Quem fica com chamado aí? Por que chamado, Diogo? Eu não sei, na verdade. Foi as duas coisas, Alexandre. Pode ir. Mas é um chamado, mas é um chamado desafiador. É exatamente. É mais um desafio do que um chamado. Porque ele fala assim, ó: quem quiser vir após mim, ele não convoca. Ele fala assim, ó: todos terão que vir após mim. Né? Ele fala: quem quiser vir, e aquele que quiser vir após mim, aí olha o que ele fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aí tu com um convite desse, tu fala: cara, isso aqui é desafio Highlander. Isso aqui é desafio suicida. Então, o chamado de Deus para as nossas vidas de viver um evangelho, eu tento ensinar isso. Por quê? Porque as pessoas acham que vem para a igreja, vem para a igreja, instituição, que a tua vida vai mudar, que é carro, é isso, é aquilo outro. Onde o discurso de Jesus é: vem, porque a partir de agora começou o conflito na tua vida. É desafio. Aí eu queria perguntar para vocês também, a última, para fechar
Eu nunca parte de escutei isso vergonha. nunca escutei isso na igreja. Se tiver isso aí, ninguém vai não, Alexandre. Mas o problema, Diogo, é que a galera quer multidão, mas não quer formar discípulo. E aí, o que a gente forma uma igreja? Uma igreja menina, que a hora que começa a apertar um calo, o nego pula fora da igreja e vai para o mundo. Por quê? Porque eu não suporto as coisas. Deus não tem tanta importância para mim. Ah, mas meu filho está doente, cadê Deus? Cadê Deus nisso? Eu tenho uma paciente, cara, que ela comentou umas coisas comigo que eu falei assim, Jesus, ela acha que ela não tem fé. Eu perguntei, porque ela contando, né, que perdeu um filho com 9 meses, no 9º mês de gestação, ela perdeu a criança. Caraca, Jesus do céu. Aí que isso? Aí ela contando, não, mas quando o médico começou a falar, eu falei eu falei, mas qual a sua religião? Eu queria até saber se a mulher tinha uma fé. Eu falei, pô, ela vai me explicar o que é a fé, eu quero aprender com ela. Aí ela, não tenho religião, não. Eu só acredito no que minha mãe falava. Deus faz tudo certo. Eu falei, meu Deus, ela é mais crente do que eu. Olha o tamanho da fé dela. Deus faz tudo certo, mas Deus acabou de tirar um filho do ventre dela. Mas ele faz o que é certo. Sabe? Eu falei, cara, a casa dela está fundamentada muito mais na rocha do que a minha casa. Eu não sei nem se eu suportaria isso. Entende? Mas é esse tipo de igreja que o Senhor formou com os discípulos. Por isso que ele não quis focar na multidão. Não dá para formar uma multidão de discípulo em pouco tempo, e ele tinha pouco tempo. Então ele, vou focar em 12, vou formar bem formado, e tu vai ver que, assim, é uma formação diária com os caras, sentando junto à mesa, batendo papo. Eles andavam tão junto ao ponto que, no final, os caras vão até Pedro e falam, você é seguidor de Jesus. Mas por quê? Não sou não, sou não. Você é. Tu fala igual a ele, tu anda igual a ele. Já era um mini Jesus na Terra. Entende? Então, assim, a intenção da Bíblia, da palavra de Deus, é formar a gente, essas pessoas, esses discípulos. Deus não quer que a gente seja formado multidão, mas Ele quer que a gente seja formado discípulos. Então, vamos abrir nossa Bíblia aí, que hoje tem bastante coisa para a gente ler. Gente, eu estou muito feliz com vocês, porque vocês estão entrando dentro da palavra mesmo, assim. Vamos abrir em Mateus 10. Mateus 10, pode começar no versículo 1. Vamos do 1 ao 8. E o título da mensagem hoje, a gente continua, quem é você? Discípulo ou multidão? E o subtítulo, discípulo pode deixar de ser discípulo e se tornar multidão? A gente vai ver se isso pode acontecer ou não. Mateus 10, versículo 1. Quem achou pode ler para a gente, por favor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais Então, ouro... segura aí. Então, aqui foi dada a visão, né? E a missão.
dentro disso, desse texto que nós lemos, qual é a visão do Senhor? O objetivo? Que eles Formar fossem as discípulos. ovelhas perdidas. Pode falar, Cia. Desculpa. Não, a visão para frente, né? Formar discípulos. E não, mas dentro do texto aqui, Ah, dentro qual era o objetivo aqui? O que tu respondeu, Fernanda? escondidas de Israel. Isso, olha só. O objetivo, eles iam, Jesus faz o chamamento para eles irem, dá autoridade. O objetivo era achar, né, as ovelhas, procurar achar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a visão era essa. E qual era a missão? Pregar dizendo que era chegado o reino dos céus. Curando, limpando, transformando, expulsando. Isso aí. A missão seria o que vocês vão fazer para chegar a essas pessoas. É porque, se a gente não trouxer isso de entendimento, as pessoas acham que a intenção é só a missão. Mas a missão sem a visão, ela não tem sentido. Então, quando Deus manda você em um lugar, você no teu trabalho, está anunciando quem é Jesus, na verdade, a intenção dele é alcançar as ovelhas perdidas. Então, tudo que a gente vem a fazer na nossa vida está sendo feito com essa intenção. Alcançar as ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas que são do coração do Pai e que estão perdidas ainda. Então, somos nós que vamos, através desse chamamento, através das nossas vidas, alcançar essas outras vidas. E aí ele dá no final, ele dá uma grande dica ali que a gente não pode esquecer nunca. Dai de graça. Você recebeu de graça a salvação, você recebeu de graça o amor, você recebeu de graça essa redenção, esse acolhimento. Nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. Os filhos eram os judeus, o povo de Israel. Nós somos adotados. E somos adotados porque Jesus se permitiu passar pelaquela cruz para que todos fossem salvos. Nós entramos no pacote do bônus. Nós somos a menina dos olhos de Deus pelo sacrifício de Jesus. Então, assim, dai de graça, porque de graça tu recebeu. E aí a gente começa a analisar quanta coisa a gente vê por aí que saiu da graça, não é a graça espiritual, não, é a graça financeira. A pessoa vai, ministra, faz um louvor, aí no final fala assim, meu cachê é tanto. Eu prego a palavra, meu cachê é tanto. Agora, aonde está o valor do coração dessa pessoa? Entende? Aonde Jesus está ensinando que é por amor. Nunca pode ser por dinheiro, por qualquer outro sentimento, a não ser por amor. E quando tu entende que você foi resgatado, foi acolhido por amor, cara, isso incendeia tanto o teu coração que tu fala assim, cara, eu tenho que levar esse amor, entregar esse amor a outra vida, a outra pessoa. E como? Eu vou lá na casa da pessoa, eu vou me achegar, eu vou ser amiga. Por qual sentimento? Por amor. E o amor, ele não cobra, o amor dá. É muito... Então, a visão de Jesus, por isso que eu falo, esses dias a gente estava com um casal aqui em casa e a gente comentando isso. Não é religião, é Jesus. E se Jesus deu por amor, o que eu estou fazendo com vocês aqui é o que Jesus fez por mim. É amor. Então,
para a gente começar aí nesse tema, se a gente pode deixar de ser discípulo ou não, toda dúvida, gente, que vocês tiverem da Bíblia, de algum texto, essas coisas, sempre vai para o livro de Gênesis. É uma dica que eu dou, que eu faço. Por quê? Gênesis foi o início, principalmente naquela historinha de Adão e Eva. Cara, se a gente lê aquela historinha rápida, parece que foi uma coisa simples. Ah, Adão, Eva, maçã, caiu, sei o quê, foi expulso. Acabou a história. Mas quando a gente passa a ver a Bíblia como com princípios e valores e não como um livro de história, cara, a gente acha muito valor naquela historinha de Adão e Eva. Vamos lá. Vamos só para a gente começar aqui a bolar a ideia. Deus cria toda a natureza e, por último, cria Adão e Eva, certo? Então, ele criou Adão, colocou Adão no jardim e deu autoridade a Adão sobre todos os animais. Adão governava aquela área, governava os animais, governava as plantas, ele cuidava do jardim, ele era o administrador da coisa. Para a gente relembrar, a autoridade foi dada a Adão. Deus, quando precisa botar o nome aos bichos, quem coloca? Deus ou Adão? Adão. Adão, então, já estava, filho. Olhou para a vaca. Pô, isso aqui tem cara de quê? Pô, tu tem cara de vaca. É vaca, o nome dela é vaca. E era vaca. Passou o leão, cara, essa juba só pode ser leão. Teu nome é Leão. Não sei de onde ele tirou tanto nome bom. Leão. E o leão tem cara de leão mesmo. Então, assim, aí Deus dá a mulher para ele. E aí é onde a gente vai entrar. Vamos entrar em Gênesis 3 aí. Lá no início. Gênesis 3, começa no versículo 1, por favor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí. Então, assim, vamos lá. Nós temos 5 sentidos no nosso corpo. Certo? Quais são os sentidos? Visão, Visão, tato, paladar, tato, paladar, audição, audição, Olfato. olfato. Beleza. Quais desses sentidos que a serpente utilizou para alcançar o coração de Eva e formar uma verdade dentro do coração da Eva? A visão, se falou, mas qual? Visão. Audição. A visão, a audição. A audição. Ah, é audição. Teve algum outro sentido? Para mim também não vejo. Então, olha o princípio aí. Precisamos cuidar desses 2 sentidos do nosso corpo. Visão e audição. Espera aí. Pô,
Nenhum animal fala. Aparece uma cobra falando. Ela já conhecia todos os animais. Pô, estranho essa cobra falar. E a cobra a cobra vem e joga uma suposição para ela. Deus falou, né, que não é para comer de nenhuma árvore do jardim. Quer dizer, não era para comer de nenhuma árvore. E aí ela, não, de nenhuma árvore não. Eu posso comer todas, menos aquela que era um segredo deles dois, ela entrega de mão beijada. Não, menos a da árvore que está no centro ali. O restante a gente pode comer de tudo. Aí ela transforma uma mentira em verdade. Agora eu entendi. É porque se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal e vão ser como Deus. E aí, aquela fruta já tinha formado o desejo no coração dela de ser comida. Caraca, a fruta é boa, cara. Não, mas eu não posso, não. Já existiu uma guerra dentro do coração dela. Não, a fruta é boa. Não, mas eu não posso. Eu não posso. Quando vem essa sugestão, não, é porque vocês vão ser como ele. Conhecedoras do bem e do mal. Olha. Aí ela, se é assim, eu vou comer. Esses dois sentidos da nossa vida, do nosso corpo, a gente precisa tomar cuidado, porque é uma porta de ligação, é uma ferramenta que Satanás usa contra a gente. E muitas das vezes a gente não percebe. Eu vou trazer para a gente, homem. O homem passou uma mulher, ele olhou. Se ele não se policiar, o pescoço vai no automático. E aquele desejo que aconteceu ali, Satanás arma um laço numa situação daquele tipo e ele caiu por quê? Porque ele não vigiou com o olhar. A gente precisa, gente, trazer uma verdade para as nossas vidas, para a vida de vocês, é que tudo hoje, a culpa é de Satanás. A gente vai nas igrejas mais pentecostais, a gente repreende mais Satanás do que a gente conhece Jesus. É Satanás o tempo todo. Onde, na verdade, essa guerra espiritual que muita gente fala entre Deus e Satanás, ela não existe. Deus é soberano acima de qualquer coisa. A gente para analisar quando aquele endemoniado de Gadareno, que estava possesso de 6.000 demônios, aproximadamente 6.000 demônios, que é o número de uma legião, quando Jesus sai do barco, Jesus acabou de acalmar a tempestade, o barco ancorou, Jesus pisou na terra, aquele cara que vivia em cadeias, e a Bíblia diz que ele destruía cadeias, que acorrentavam ele arrebentava correntes. Ao nível de força desse cara. Quando ele vê Jesus, ele sai correndo e se prostra. Mas espera aí. Se é uma guerra espiritual, ele tinha que pegar pedra e tacar em Jesus. Ele tinha que como é que se diz? Pegar pedaço de pau. Começou agora a nossa guerra. Aqui é o duelo físico. Eu estou incorporado e tu está incorporado também. Eu vou te matar. Mas não, ele se prostra, ele sabe quem é Deus. E Deus é o todo soberano. Lembra do livro de Jó? Quando os filhos de Deus se apresentam, Satanás se apresenta no meio. E aí Deus é que fala assim, Satanás, tu tá vindo de onde? Se é uma guerra espiritual, o que ele tinha que fazer? Eu tenho que te dar satisfação. Eu estou aqui para te destruir, para acabar contigo. Não, Satanás presta esclarecimento. Eu estou vindo de rodear a terra. Aí o Senhor é que fala, tu tem visto meu servo Jó? Homem fiel, justo, que como ele não existe sobre a terra. Tenho. Mas também tu dá tudo para ele.
Quando a gente lê num primeiro momento, parece que Satanás jogou a carta certa para Jesus, para Deus. Caraca, ele deu uma cartada no coração de Deus e Deus. Tu falou certo. Agora vou cair na tua e vou aceitar a proposta. Não. Foi Deus que trouxe Jó à memória de Satanás, à frente de Satanás, porque Deus queria provar Jó. Então não foi Satanás que aguçou Deus, foi Deus que aguçou Satanás. E aí acontece o que acontece, e no final Jó fala, cara, agora eu entendo porque eu passei por isso tudo. Porque antes eu conhecia a Deus de ouvir, hoje os meus olhos contemplam Ele. Deus queria saber se era isso mesmo, se era esse valor todo que Deus tinha para ele, que Jó tinha sobre Deus. Deus é isso, eu sou isso tudo para você mesmo, eu vou te provar. Então, assim, hoje, muita gente, tudo é Satanás. Tudo é Satanás. O banco quebrou, guerra espiritual. Banco aqui, Satanás acabou de dar um chute na cadeira. Gente, que isso, gente? Se a gente tem um Deus que é soberano, que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, filho, não é qualquer coisa que está com a gente, cara. É o Todo-Poderoso. Então, se ele chegar perto da gente, o máximo que ele vai querer fazer é se curvar. Então, aonde está a guerra espiritual? A guerra espiritual está dentro de mim. A guerra espiritual está dentro de você. Essa é a guerra que a gente tem que viver. Alguém aqui vê Satanás? Vê demônio? Não. Vai pegar pedaço de pau, se ele pular aqui, eu vou fazer o quê? Não, não tem. A guerra que eu tenho que viver é a guerra interna. É a guerra de obedecer a Deus, é a guerra de ser honesto, é a guerra de valores. Eu não posso fazer qualquer coisa, porque eu sirvo a um Deus que ele tem um padrão moral estabelecido. A guerra não é fora, a guerra é dentro. E aí, a gente começa a assumir responsabilidades, que é isso que o povo não quer. O povo quer viver um evangelho onde a gente culpa duas pessoas. Ou Deus, que não deu as coisas, ou Satanás, que fez a gente ficar com as coisas tudo errado. Peraí, e eu no meio dessa história? Quem sou eu aqui no meio? Onde, na verdade, a guerra é aqui dentro. A guerra, a única coisa que Deus pede que a gente faça é que a gente obedeça a Ele e faça a vontade dEle. É só isso. Então, aonde vai ser a guerra? A guerra vai ser eu obedecer e viver o que Ele quer para mim. É só isso. E a guerra não é Satanás que vai chegar, vai me dar uma gravata e vamos embora. Vai lá, vou te levar num prostíbulo para tu pecar. Ele pode me apresentar. Lembra de Jesus? Ele apresentou as coisas para Jesus. E o que Jesus fez? Obedeceu. Não posso. Meu pai, a palavra do meu pai diz isso. Não posso. Por que tu não pode? Mas, caraca, Adriana, tu trabalha numa empresa, não sei o quê, tu pode aprovar isso aqui, que vai rolar um dinheiro pra gente. Não posso. Mas por quê? Tu vai se dar bem, tu vai crescer, tu vai comprar teus sonhos. Eu não posso. Eu tenho um padrão estabelecido pelo meu Deus. Eu não posso viver qualquer coisa. Então, assim, a gente precisa vir para essa guerra interna. A guerra é aquele louvor que diz: liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. O bem que eu queria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria, esse sim eu faço. Essa é a guerra. Então, vamos entender aqui. Pegando esses dois princípios de visão e audição, será que existem histórias na Bíblia que pessoas foram derrotadas pela visão e pela audição? Vamos ver isso. 1 Samuel 16. Um pouquinho mais à frente, Diogo. Tá onde aí, Diogo? Vamos tentar te ajudar. Já estou no 1 Samuel. 1 Samuel 16.
16, versículo 4. Pode ler aí, 16:4. Diogo. Samuel fez 16:4, né? Samuel Até o fez, 13. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vem como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Segura aí rapidinho, Diogo. Olha só para vocês entenderem essa história. Deus precisava levantar um rei e ele manda o profeta ir na casa de Jessé, uma família de 8 filhos. E aí, quando o profeta vê, ele vê logo o primogênito saindo. Pô, ele já deduziu, é esse. Pô, se Deus mandou eu vir na casa do pai para ungir, tem que ser o primogênito. E aí, olha o que Deus diz. Não é esse, eu já rejeitei esse. Olha que palavra forte, eu já rejeitei ele. E aí, olha o que Deus diz. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor, olha que coisa linda, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse que vai ser levantado, Deus já tinha aprovado ele no coração, gente. A intenção desse cara era uma intenção boa. Esse cara tinha um coração bom. Ele não poderia ser tão forte, tão alto, tão isso, tão aquilo, outro, mas o interior dele era muito bom. Aí segue aí, Diogo. Mas esse rejeitar, rejeitar mesmo? Deus rejeita algumas pessoas? Rejeitar assim? O rejeitar, nesse caso aqui, era o rejeitar para ser rei. Ah, tá. Entendi. Pensei que tinha desistido dele. Acabou isso aí. Não, para ser uma referência. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Beleza. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levanta-te e unja-o, pois este é ele. Meu Deus. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aí, Deus levanta ele como rei sobre Israel. Lembram? Olha que coisa forte. Lembram quando aquele doente, lá na frente, lá no tempo de Jesus, que ele começa a gritar: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Olha a referência, tipo assim, a tua essência é Davi, que era um cara muito bom. Olha o nível que Davi era para Deus. Aí, olha o que acontece por ele descuidar da visão. Vamos lá em 2 Samuel agora. Um pouquinho mais à frente, Diogo. 2 Samuel. Espera aí. Por que tem a primeira e segunda, Alexandre?
Primeiro, é porque assim, foi o mesmo profeta que escreveu o Ah, é o livro. mesmo Samuel? É. Então, assim, ele é como se fosse assim, no decorrer da história, uma parte é um livro e o número 2 é a continuação da história. Entendi. 2 Samuel 11? Então, calma aí, deixa eu... Opa! 2 Samuel 11, que eu não tinha anotado aqui. Já achei já. É o Já adultério, achou? né? Então tô certo. Eu pensei que eu estava errado aqui. Desculpa. Vamos lá. 2 Samuel 11, é a partir do versículo 18? Não. Vamos ler a história toda. Começa no primeiro aí, por favor. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi, se levantando do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pesada estou. Então Davi enviou a Joabe dizendo: envia-me Rapidinho, Urias. Fernando. Esse pesado estou aí é que ela estava grávida. Aconteceu o adultério e a mulher engravidou. Vai lá, Fernando. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma longa jornada? Por que não desceste à tua casa? Segura E aí, disse Fernando. Então, qual era a intenção de Davi aqui na história? Cara, vai lá, se deita com a tua mulher. Meu irmão, que vai nascer um filho, o filho é teu. Tu tá entendendo, Diogo? Alexandre, Oi. na hora que você leu essa primeira passagem, quando o profeta foi lá escolher um dos filhos de Samuel, e aí você trouxe esse contexto da visão, né? Porque, de acordo com a visão do homem, todos os outros filhos eram aptos, o único que não seria Davi, pela aparência dele, né? Ah, não acredito. que foi? Foi alguma coisa. Segue aí, amor, enquanto isso. O que aconteceu? Não sei. Deve ter queimado a panela em si. É. Vai, amor. Mas assim, é exatamente isso que ela está falando. Mas olha a sagacidade de Davi. Um homem que era segundo o coração de Deus, que foi Deus que viu que o coração dele era bom. Vai lá. Bom, mas já tá armando, hein? Já estava armando. Já tinha consumado, já tinha feito o pecado. Agora eu vou dar um jeito, filho. Manda até presente. Vai lá, leva presente para vocês dois. Se deitem lá. Tipo, vai voltar para a batalha. Ih, cara, tu engravidou a mulher. Ih! Aí segue aí agora. Essa era a vontade dele? Era. Armar? Era. Pode? Pode. Ah. Aí olha o que ele responde. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo.
E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha isso. Aí o cara fala assim, Diogo, meus irmãos, os meus amigos estão lá lutando pelo nosso reino, pelo nosso povo, e eu vou ficar em casa fazendo férias, me deitando com a minha mulher? Não, eu quero ir para lá porque longe de mim fazer tal coisa. O meu coração está com o meu povo. Olha o coração do cara. Segue aí. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. De Aí novo Davi ele tentou. segundo plano, vou chapar ele, que ele doidão vai para casa, vai acontecer com a mulher lá, já tirei um peso de cima de mim. Olha isso. Mas tudo porque a visão corrompeu ele. O problema é a nossa visão. Aí olha o que acontece. Vai lá, Fernando. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também a Urias o Eteu. Aí Davi vai, manda uma carta pela mão dele, entrega para Joabe, que era o chefe da batalha lá, do exército. Aí quando Joabe abre a carta, está dizendo, ó, bota Urias na frente de batalha, porque o cara não é lutador, não é nada. Deixa ele meio sozinho que vão matar ele. Tu vai me resolver um problema. E assim acontece, o cara morre. Olha, gente, a sujeira que aconteceu por causa da falta da visão. A falta da visão de quem é Deus, e aí eu falo de uma visão que não é só olhos, mas é valor dentro da gente. Davi era um homem que já tinha vivido tanta coisa. Saul ficava endemoniado. Davi tocava a harpa e o demônio que estava no corpo de Saul saía. Ele não era qualquer um. Mas isso é um alerta para você e para mim, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Os nossos olhos, eles podem vender a gente e... Fala assim, tá tudo bem? Voltei, meu celular descarregou. Ah! A gente está seguindo aqui. Então, assim, isso é um cuidado que a gente precisa ter, nós como cristãos, porque, assim, um segundo a gente pode matar a nossa fé. Sabe? Não é... Davi foi com a intenção de assistir a mulher? Não. Ele estava passeando ali, tomando um vento na janela, caminhando. Ele viu a mulher pelada e fixou. Olha o prato proposto aí para Satanás. Exatamente isso. Satanás não te leva lá. Ele te propõe. O que eu fico pensando desse daí é você tá um cara que estava tudo certinho, escolhido por Deus, tu faz isso, aí no trazendo para o mundo de hoje, tu faz isso, Deus volta, já era. No momento Já era. Tu estraga tudo que tu fez. Meu Deus. A gente vai ler isso. Exatamente isso, a gente vai ler isso. É isso que é a minha intenção de chegar a vocês. Por quê? Porque se a gente não guardar a nossa visão, guardar os nossos olhos, meu irmão, e aí, volta a dizer, a guerra interna. Porque, meu irmão, passou a mulher. Meu Deus. Cara, eu tive uma situação que até o meu amigo que faleceu, uma vez ele virou para mim, acho que até a Fernanda estava, quando o pessoal, no falecimento dele, veio aqui, ele
o cunhado dele, o ex-cunhado dele, que é amigo dele, veio aqui e falou assim, pô, cara, eu vim aqui, lembra disso, amor? Eu vim aqui para te dar um abraço, cara. O cara saiu lá de Campos, né, Fernanda? Eu vim aqui para te dar um abraço, cara. Porque tu não tem noção do quanto esse cara te amava. Ficamos assim, ele falou assim, ele me contando a história. Aqui, no carnaval do ano passado, ele passou lá na casa da minha mãe. E ele tinha me contado, né? Não, vou lá, vou passar com a minha ex-sogra, não sei o que. Eu falei, cara, tu vai fazer o que lá, cara? Eu quero saber, cara. A família dela é minha amiga, não sei o que, eu tô lá, não sei o que, tal. E aí, quando ele me mostrou o vídeo, cara, dele jogando bola, sabe? Cara, meu Deus, aquele dia para mim, mas aquilo me empurrou a viver o que eu tinha que viver. Aí ele chegou e falou assim, que eles estavam numa praça, numa festa lá na praça, e aí tava ele, esse meu amigo, e mais uma pessoa, que também era cristão. Esse menino não era não, que veio aqui. Ele falando, cara, e passavam as mulheres, a gente mexendo, não sei o quê, não sei o quê. E o cara do lado foi, que é o cristão, foi e mexeu também. Aí ele, esse meu amigo que faleceu, virou para ele e falou assim, cara, tu é crente bem safado, hein? Aí, não sei o quê, todo mundo é homem. Não, ser crente é ser crente. Vou te falar, eu tenho um amigo que aquele ali é crente. Aquele ali, meu irmão, eu sei que ele quer olhar, mas ele vira a cara para o outro lado. Eu tô te falando que eu já testei ele. E eu falei assim, meu Deus do céu. O cara falou isso, que não foi o meu amigo. Podia falar, não, por ser meu amigo. Então, olha como a gente está sendo sempre observado nessa terra. Olha como é que Deus espera que nós sejamos a diferença. Que nós venhamos a fazer a diferença, não, mas por quê? Porque eu sou diferente, eu não posso. Eu amo um cara tanto que se eu fizer isso, eu entristeço ele. Vamos para a segunda sentido, que é o ouvir. Será que alguém já foi derrotado por ouvir? Tirando lá Eva? Mas só por curiosidade, Davi se recuperou depois? Se recuperou. Deus fez as pazes com ele? Essa criança que estava no ventre, aí Davi, isso também eu preciso falar, que Davi tinha uma coisa de bom. Adão, quando pecou lá, que comeu, que Deus veio, o que Adão fez? Se escondeu, fugiu. Tá, e aí quando ele aparece, que Deus fez a roupa para ele, aí Deus fala para ele, mas quem disse que tu estava nu? Aí o que ele responde? Ele bota a culpa na mulher, alguma parte, né? Eu não te pedi nada. Eu estava bem, cuidando dos animais, tu botou a sair feliz do meu lado. A culpa é dela. Aí foi, mas Eva, por que tu fez? A culpa é da serpente. Aí Deus deixa sentenciar os três, porque assim, nenhum dos três tem um coração. Davi não. Davi, quando ele peca aqui, aí Deus manda o profeta ir lá e fala, ó, fala para Davi que eu vou matar ele. Aí o profeta, não vou falar não, ele vai me matar. Esse cara é espadachim nato, ele arrancou a cabeça de um gigante, a minha que é pequenininha, ele vai picadinho. E aí Deus fala assim, ó, vai lá e faz um anúncio a Davi. Aí o profeta fala assim, Davi, eu queria te trazer uma causa para você julgar. Pode falar. Pô, tinha um homem que tinha 300 ovelhas e tinha outro que só tinha uma. Só que era uma que ele amava, ele cuidava com todo carinho, ele tinha zelo por essa. E na madrugada, quando ele estava fora, esse que tinha 300 foi lá, pegou a ovelha e matou. O que deve ser feito com esse homem? Davi falou, que ele seja morto. Aí, o profeta, assim seja feita na tua vida. Porque esse é você, Davi. E Davi cai em si, meu irmão, se humilha, se arrepende de tal maneira, e aí, gente,
Isso é importante falar também. Remorso e arrependimento são coisas totalmente distintas. O arrependimento, ele te traz uma vergonha tão grande que tu tá disposto a passar qualquer vergonha para reparar o que tu fez. Esse é o arrependimento. Quando Jesus está passando, tem um baixinho em cima da árvore que ele queria ver Jesus. Jesus para embaixo da árvore e fala assim, Zaqueu, eles nunca trocaram ideia. Mas Jesus, por conhecer o coração, sabia quem era. Zaqueu, desce daí, porque essa noite eu vou passar na tua casa. Aí Zaqueu desce da árvore, mestre, se eu tenho... Ele era cobrador de imposto. Se eu tenho defraudado alguém, cobrado alguém mais do que eu devia, tu me fala que eu estou disposto a restituir essa pessoa 4 vezes mais. Aí Jesus vira para esse homem e fala assim, hoje chegou salvação na tua casa. Não é qualquer arrependimento, não. O arrependimento, ele te dá essa vergonha de se lixar para sua humilhação. Porque você quer acertar. Aí, a gente vê arrependimento. Davi, cara, ele se coloca como um pano de saco, ele tira as vestes bonitas, reais dele, ele bota uma veste de pano de saco, que era tipo essa estopa de saco de batata, veste ele, começa a jogar terra e passa dias ali. Senhor, essa porcaria aqui sou eu. Foi eu que fiz, Deus me perdoa. Tem misericórdia, não mata meu filho, não me mata, por favor, não mata meu filho e tal. Aí Deus manda o profeta ir lá e fala assim, olha, tu não vai morrer não. Mas a espada não vai sair da sua casa. As consequências vieram e foram consequências dramáticas. Um filho mata o outro, um filho estrupa a outra filha, uma coisa devastadora, por causa de uma visão, de um segundo que ele perdeu a visão certa. Então, isso é um alerta para a gente que queremos ser discípulos. Cara, cuida da tua visão. Cara, Oi. E o que eu ia falar naquela hora que a ligação caiu foi justamente sobre isso, porque na hora que a gente começou a ler sobre a parte que o profeta vai na casa de Davi e que, segundo os olhos dos homens, Davi nunca seria o escolhido, porque ele era pequeno, magrinho, e justamente foi a visão de Deus que fez com que a gente entendesse que Deus tinha uma visão diferente da nossa, né? Porque Deus enxergava além. A mesma visão que trouxe essa bênção para Davi e que Deus enxergou o coração de Davi, e Deus sempre dizia isso, né, nas Escrituras, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não estou enganada, né? Verdade. Isso é forte demais. E eu pensei, esse homem que viveu essa experiência de ser escolhido no meio dos irmãos, que eram tudo fortão, e que o próprio Deus várias vezes dizia que ele era um homem segundo o coração de Deus, na hora que você trouxe essa leitura, na mesma hora me veio na cabeça, foi esse mesmo homem que, através da visão, olhou para a mulher de soldado, a vizinha, e pecou e trouxe uma consequência terrível para a vida dele. E aí eu fiquei pensando, se esse homem que foi o escolhido por Deus, se esse homem que era segundo o coração de Deus, se até ele derrapou na visão, que dirá a gente? É verdade. Então, como que isso é importante no nosso dia a dia, né, Alexandre? Como isso é sério? E isso é sério, muito sério. E tu trouxe uma questão que é muito boa, Cia. Eu já tinha conversado isso com o Diogo. E tu vai ver que a nossa responsabilidade aumenta muito, muito, muito. Porque, assim, quando a gente passa a entender que a nossa vida determina a história da nossa descendência, a gente vai ver, a gente outro dia estava lendo no estudo que a gente faz com os meninos, que assim, Deus, ele não é um Deus temporal, ele é um Deus eterno. E a aliança, tu vê que muitas das vezes Deus se apresenta, mesmo depois da morte de Abraão, Isaac e Jacó, ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, ele é um Deus geracional. Então,
A Bíblia diz que a aliança que ele faz com a gente é uma aliança de 1000 gerações. Se você pegar a genealogia, depois vocês veem lá em Mateus 1, quando vocês vão ver na genealogia de Jesus, Davi tá. Vai chegar até Adão. Por quê? Vai passar por Abraão. Por quê? Porque a aliança é geracional. Então, através da tua vida, daqui a 4ª, 5ª geração, Deus vai ter que levantar alguém. Mas por quê? Por amor a você. Deus tem esse compromisso de fidelidade, de aliança, por amor a você. E também a nossa descendência, quando a gente entra num caminho errado, essas coisas, a maldição, que pensam que é do inferno, é de Deus, a maldição, ela nos afeta até a nossa 4ª geração. Então, Deus vai sentenciar nossos filhos por causa da gente. Aí a responsabilidade aumenta. Aí não é poder viver qualquer coisa mais. Porque, assim, no mundo de hoje, o que o nego faz? Tô caminhando aqui há 15 anos com a Fernanda. Mas olhei, me apaixonei e eu quero ser feliz. E aí o marido larga a sua casa para viver uma situação que ele não tem noção do rompimento e da abertura que ele dá para os seus filhos, para a vida dos seus filhos. Amanhã, tu está determinando depressão na vida do teu filho, tu está determinando abusos, Cara, eu vou dar um exemplo aqui, que assim, se aquele casamento, bem simples, porque está na mídia, foi o que está na mídia até hoje, né? Do caso Henry. Se tivesse o pai com a mãe, isso tudo teria acontecido? Entende? A gente precisa ensinar a Bíblia. O problema é que fica, como o Diogo falou, fica muito pesado seguir. Porque não é pesado de carga, não, é pesado de responsabilidade. A responsabilidade é minha. A responsabilidade sou eu que vou provocar bênção ou maldição na minha descendência. Vira uma responsabilidade grande para mim. E aí, assim, a gente precisa entender isso e assumir responsabilidade. Porque Deus, ele tem compromisso com quem tem responsabilidade. Vamos abrir agora aí Mateus 5. Rapidinho. Mateus 5. Opa, estou no 7 também. Versículo 27. Pode ler aí quem achou. Achou aí, Drico? Sim. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Segura Portanto, aí. Como é que está a tua versão, Diogo? O versículo 28. 28 ou 27? 28. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com a intenção de impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vai, segue. Deixa eu ir nessa versão, Drico. Vai o 29 Tá. aí. Diogo. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita... Tu tá entendendo? Pode ficar até aí. Olha isso. Cara, fiquei assustado agora. Tu tá aí. Olha o nível de responsabilidade, cara.
Se o teu E é uma olho... coisa que parece tão simples, não simples, mas traição hoje em dia tá tão normal na mídia, tem consequência tão grande, segundo a Bíblia, cara. É isso. Tu tá entendendo? Mas é esse o padrão. Agora vamos Mateus 6, um pouquinho mais à frente. 22. Quero ficar sem olho não, filho. Lê aí, Adriano. Tá sem som? É, que eu estava procurando, eu estava anotando primeiro. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos foram bons, se os seus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha Ninguém isso. Pode segurar aí. pode? Pode. Então, assim, olha o que Jesus está dando a dica. Os teus olhos precisam ser bons, cara. Então, quem é que cuida dos nossos olhos? Somos nós. Nós. Cara, eu vivi uma situação de que essa para mim foi o cúmulo, gente. Eu falo que a clínica lá, o consultório, é o meu celeiro de vidas e o meu celeiro de experiência. Eu, há um tempo atrás, atendendo uma pessoa, falando sobre casamento com ela e ministrando casamento, sobre o que é o casamento, muita gente faz. Aí ela falou assim, caraca, tu tinha que ensinar isso pro meu genro. Minha filha acabou de se separar. Aí eu, meu Deus, mas por quê? Traz ele aqui que eu vou ensinar isso. Ela, não tem mais volta não, não tem mais volta, sei o que, tal. Olha o nível, gente. Os caras que moravam em casas germinadas, o marido da filha, ele colocou uma câmera pela janela, não sei se era tipo uma caneta, uma coisa escondida, para ver a mulher do cara do lado tomando banho. Dá para entender o nível de visão disso? Outro fato também que me aconteceu, eu atendi um delegado de polícia, o cara meio sem religião, meio ateu. Esse cara me liga, foi para um outro estado, esse cara me liga. Pô, pede por favor para o Alexandre, eu preciso falar com ele agora, urgente. Fala que é urgente, por favor. Aí eu falei, caraca, meu, o cara é delegado, será que aconteceu alguma coisa, mano? Aí, não, pode me dar o telefone aqui. Aí, oi. Aí ele falou assim, cara, eu tô com um caso, eu preciso da tua ajuda. Aí eu, não, pode falar. Eu tô com um pastor aqui, cara. Tá preso. Só que eu interroguei o cara. O cara é uma pessoa do bem, cara. Do bem. Mas ele um irmão denunciou e a gente foi lá e pegamos. Ele estava com uma garota com uma membra de 14 anos tendo relação sexual. E, cara, o cara pediu perdão, que tá morrendo de vergonha, isso e aquilo, outro. E o cara, e assim, ele falou, cara, eu já interroguei várias pessoas, e tu vê quando a pessoa tem uma índole ruim, eu não conseguia ver isso no cara. E o cara falou que, assim, o diabo entrou no corpo dele, e quando ele viu, ele já tinha feito. Aí, isso existe. Aí eu falei assim, faz o seguinte, tem alguma sala assim apertada aí? Tem. Tem uns 3 caras, maçaranduba mesmo, forte. Manda os caras dar um pau nele e fala para ele que o diabo entrou no corpo deles também e quando viu já tinha feito. Mas dá uma moída. Tu tá entendendo? É muito fácil a gente tirar nossa responsabilidade da gente e jogar pro diabo. Não é diabo, não. O cara é sem vergonha mesmo. Qual foi o grande problema da história? Ele não vigiou com os olhos.
Satanás, pelo que a Fernanda falou, ele apresentou a proposta, mas quem assumiu o ato de fazer não é Satanás, não, somos nós. A guerra, o diabo não flui dentro de mim, me lança e faz. Não, não. A guerra sou eu. Tem um louvor que diz: o maior vilão sou eu. Então, quem tem que se guardar e tomar conta da visão, daquilo que eu escuto, sou eu. Eu ia entrar com vocês na história de Sansão aqui, mas para a gente pular, todo mundo conhece a história de Sansão. Ele se apaixona por uma mulher, a mulher de um povo contra, e a força dele, o cara, meu irmão, lutou com o quê? Com a cabeça de um jumento, segurando na cabeça. O cara matou 1000 homens de um exército. O cara tinha uma força absurda. O povo vencia por causa da presença dele. Então, esse exército contra queria saber aonde estava a força dele para minar. E aí ele se apaixona por uma mulher desse exército contrário e a mulher começa a seduzir ele com palavras. Pô, me conta onde está a tua força. Me conta. E aí ele foi brincando. Não, a minha força está na minha... se me botar preso com uma palha assim, eu não consigo romper e minha força acaba. E era mentira. Ah, se fizer uma trança com um negócio tal, acaba. E era mentira. Sei o quê. Até que ele vai, na palavra dela, ele se corrompe e fala: olha, tá no meu cabelo. Se raspar minha cabeça, eu perco toda a minha força. E aí, ele dormindo, raspam a cabeça dele, ele levanta pensando que estava com a força, e aí a Bíblia diz que é uma coisa muito séria. Vamos até... Não, eu vou perder muito tempo. Vocês anotem aí, para vocês lerem depois. Juízes, capítulo 16. Não precisa ler agora não, Diogo. Juízes, capítulo 16, versículo do 4 ao 20. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Espírito de Deus se afastou dele. E aí ele perdeu toda a força. A força dele era a presença de Deus. Era a obediência dele. Era o se guardar. É a nossa força. A nossa força está em obedecer a Deus, se guardar, lutar para a gente fugir dos pratos que aparecem, fugir das situações, das propostas do inferno, porque ele só propõe. Nós é que temos que, por amor a Cristo, falar isso aqui não. Para mim, pode dar para outra aí, porque eu não sou cachorro para comer porcaria, não. E aí, vamos para o Novo Testamento agora aqui em Mateus, a gente já está, vamos, Mateus 10. Mateus 10, versículo 16. Quem achou, por favor... Acharam aí? 16? É. Eis que os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Segura aí rapidinho. Essa aqui é Deus falando como é que seria o chamado. Olha o chamado que Deus envia a gente. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Tu imagina você ser uma ovelha e tu ir sozinha para um bando de lobo. A missão é o quê? Pô, quase suicídio. Aí já... A missão é suicida. Mas tu lembra que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Não é qualquer chamado. É desafiante para a gente viver isso aqui. Meu irmão, então não é qualquer guerra, é guerra ao extremo. É guerra, assim, em intensidade máxima. Segue aí. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto
como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Amém. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará a morte e outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aí, segura aí. Olha o nível de batalha que a gente vai ter. Aí é que tá. Parece que vai ficar pior ainda, né? É essa guerra. Aí tu vê, eu estou te enviando, mas a guerra quem vai viver é você. Você vai viver uma guerra onde filhos vão se levantar contra vocês. Por quê? Porque o valor de Deus para vocês é inegociável. A gente vai ver mais abaixo que ele vai falar isso de novo. Quando ele fala assim, aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, do que a mim, não são dignos de mim. Ele não está falando que nós temos que deixar de amar, porque algumas pessoas acham isso. Eu não posso me apegar a meus filhos. Não é isso. O que ele está falando é, quando você coloca o teu filho com valor, a tua mãe, a tua esposa, com valor acima de mim, mas vamos entrar num sentido aqui para vocês entenderem. Teu filho começa a se envolver com pessoas erradas, coloca droga dentro da tua casa. Aí tu começa a ver teu filho com carro bom, te trazendo um conforto, coisas boas para tua casa, uma televisão que tu sempre sonhou, ele te deu, isso e aquilo outro. Tu deixar de confrontar teu filho com a verdade por causa que, mas se eu falar, meu filho vai ser preso. Coitado do meu filho. Espera aí. É Deus que é o valor para a tua vida, e aí você prefere deixar de ser exemplo e referência para uma nação para poder acoitar as coisas erradas do teu filho? O que ele está querendo dizer é, eu sou o teu modelo principal. Sou eu que sou a referência de amor para você. Porque, assim, dá um exemplo. Filhos, Deus deu para a gente administrar, mas a gente sabe que daqui a pouco estão casando e vão viver a vida deles. É o natural. Mas eu amo tanto a Deus ao ponto que eu vou dar um exemplo. Outro dia eu vi um policial moreno, que ele é de São Paulo, acho que é delegado, que ele vai e prende boca de fumo, essas coisas. A mãe de um dos garotos ligou para ele. Pode vir aqui em casa, que ele está aqui em casa. Está dormindo, pode vir. O cara veio, mãe, eu te falei que eu não te queria no meio. Você tem mãe, a cadeia vai te corrigir. Você precisa entender que eu sirvo a um Deus. Você não está brincando comigo, tu está brincando contra o meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, filho. Essa mulher vive o valor da igreja que eu digo do Senhor, tão grande que ela foi contra a saúde do filho, contra a regalia do filho. Não, na minha casa não. Eu te falei, sai da minha casa. Você quis continuar. Na minha casa, quem manda é o Senhor. Então, a gente precisa entender isso, que nós precisamos viver isso. Vai no 34 aí, Diogo. 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, se achará. Aí, segura até aí. Olha o desafio que é, cara. É desafiador, cara. Marcos, vamos ver Marcos 14. Um pouquinho mais à frente, próximo livro, Diogo.
versículo 10. Olha o que aconteceu com esse homem, que era um dos 12 que nós lemos, e ele tinha expulsado o demônio, tinha curado pessoas através da vida dele, tinha visto milagres, sentou à mesa com Jesus, andou com Jesus, mas olha o que ele escolhe. Segue aí. Marcos 10, 14. Pode ler. Não, peraí. Estava errado. Marcos 10, 14 ou 14, desculpa, 10? 14, 10. Desculpa, Diogo. Estava certo. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Quer dizer, Judas, que andou com ele, traiu Jesus. Ele traiu Jesus por quanto? Por dinheiro, né, eu acho. 30 moedas. Então, assim, por que ele... Vamos pensar aqui rapidinho. Por que ele traiu Jesus? Ele viu tudo. Ele andou com Jesus. Por que ele traiu Jesus? Acho que é ambição, dinheiro só que ele queria. Então, a gente pode falar, ver se vocês concordam, que ele traiu Jesus por causa de alguns sonhos pessoais que ele tinha? Será que, assim, o valor de Deus, o valor do Senhor, de Jesus, para ele, chegou ao nível de sobressair ao valor das coisas que ele queria? Isso também a gente precisa pensar. Será que aqueles valores que para mim são tão importantes, eles são mais importantes ou menos importantes que Jesus? Será que os meus sonhos pessoais, eu vou dar um exemplo aqui para a gente. Será que eu tenho um sonho de comprar uma picape? Será que o meu sonho pessoal, ele me permite agir de qualquer jeito e de qualquer forma para alcançar? Porque eu nunca posso alcançar de uma forma correta. E aí o que as pessoas fazem? Eu dou o jeitinho brasileiro. Eu dou uma corrompida aqui, agito aqui, boto aqui, papapá, para sobrar mais. E Satanás só quer essas brechinhas nossas. Satanás, gente, ele conhece o desejo. Ele sabe o que o nosso coração deseja e sonha. E a isca de Satanás é o nosso coração. No meio da pandemia, um amigo, caraca, cara, meu Deus do céu, cristão, meu Deus do céu, cara, nessa pandemia acabei de tomar uma volta de 40 mil. Eu, caraca, cara, mas o que houve, cara? Ele, cara, comprei um carro nesse leilão virtual, fui lá para São Paulo buscar o carro, não existia nada, cara. O cara já desapareceu, perdi 40 pau. Aí eu falei para ele assim, cara, não foi... Aí ele, sabe o que é isso? O diabo tá com muita fúria, cara. Que eu tô vivendo a palavra, isso e aquilo outro. Eu falei, não é o diabo que te roubou, não, cara. Quem te vendeu foi o teu coração, cara. O teu coração é que viu uma situação muito boa, tu comprar um carro que custa 80 mil por 40 e tu vender por 60 rápido, é 20 mil que entra no bolso. Foi o teu coração que te roubou, cara. Então, Provérbios 4, 23, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem o que está escrito. Provérbios 4, 23 diz assim, sobretudo, quer dizer, acima de qualquer coisa, o que você deve guardar, guarda o coração.
porque dele procedem as saídas da vida. Acima de qualquer coisa que tu deve guardar, guarda o coração. E o que está dentro do teu coração? O Senhor Jesus. Não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. A minha vida tem que dar um sentido que valeu a pena a surra que ele tomou, a cruz que ele passou. A minha vida não pode ser mais vivida por ser discípulo de qualquer jeito e de qualquer forma. Eu tenho que honrar cada segundo, cada cuspe que ele tomou, que era para mim tomar, eu tenho que honrar isso. E aí, uma advertência para a gente, está em Mateus 6. Já estou acabando, gente. Mateus 6, 19. Lê alguém para a gente aí. Não ajunteis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem as corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no céu, onde nem traça nem ferrugem as corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o coração. Segura aí rapidinho. Olha isso. Aonde, primeiro Provérbios fala para a gente guardar o coração. Aonde está o teu tesouro? O teu tesouro está nas coisas desse mundo ou nas coisas do céu? E aí ele fala, porque aonde está o teu tesouro? O que é o tesouro? É aquilo que é de maior valor. Aquilo que é inegociável para você. Tá, tu negocia 1 milhão por 50 mil? Não, não sou maluco. Tu negocia o reino de Deus por 1 milhão? Não, eu não sou maluco. O valor do reino de Deus, ele precisa estar acima. Então, isso precisa estar, assim, muito definido dentro da gente, o valor de cada coisa. E Deus tem que estar sempre acima de tudo. E aí ele diz no 24, lê aí, Cia. 24. Estou ficando ceguinha, gente. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e abandonará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Segura aí. Olha isso. Espera aí. Ele não falou, não existe uma guerra espiritual? A guerra não é entre Satanás e Deus? Por que ele não falou aqui, não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a Satanás? Porque Satanás não é senhor. O que se compara ao valor do Senhor é as riquezas, é o dinheiro. Lembra daquele jovem rico que o Senhor vende tudo e me segue? Aí ele vira as costas porque o valor dele estava nas coisas. E onde o Senhor está nos ensinando para ser discípulo, o teu maior valor sou eu. O maior valor da tua vida tem que ser eu. E aí eu termino com Mateus 7, 21. Esse eu vou deixar para o Diogo ler, que o Diogo é engraçado demais vendo esses textos. Lê aí, Diogo. Do 21 ao 27. 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Aí, segura aí. E aí eu pergunto, para a gente finalizar, quem seremos nós? Deu para observar que Jesus disse assim, ó, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Mas eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, que era a missão dada. Eu fiz isso tudo, mas eu não cheguei a ser o valor principal para vocês. Nem eu e nem os meus sonhos e as minhas coisas. E quais são os sonhos de Deus e as coisas de Deus? O sonho de Deus é que todo mundo conheça o amor que ele teve por nós. Então, assim, quando a gente para pensar nisso, a gente pensa, a partir desse momento, eu vou edificar a minha vida da forma de ouvir a palavra e lutar, porque é um desafio, lutar para seguir cada segundo da minha vida, ou eu vivo a vida que eu acho que eu tenho que viver. É uma reflexão que a gente precisa fazer a cada dia. E chegar no final da noite, eu faço muito isso, Senhor, mais um dia para vencer. Mais um dia eu consegui vencer, Pai. Me ajuda. Obrigado, Senhor, porque nesse dia eu consegui levar a Tua palavra para alguém, eu consegui negar a mim mesmo, porque lembra que negue-se dia após dia? Então, nesse dia eu consegui me negar. E o dia que tu não conseguia, Senhor, me perdoa, não consegui me negar. Quando eu vi, Senhor, já tinha falado, já tinha feito. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar, me ajuda a me encontrar. Me ajuda a ser essa casa edificada na rocha. Porque eu quero morar com o Senhor no céu. Essa é a mensagem de hoje, gente. Vamos estar orando para a gente terminar. Alexandre, só pegando um gancho que você... Só porque eu fico sempre me perguntando se Deus voltar, como é que vai ser? Por exemplo, o que você acha? Aquela pessoa que você falou que foi no seu consultório, ela não falou que não tinha religião nem nada, mas ela disse que aceitou. Você acha que essa pessoa, quando Deus voltar, ela vai, mesmo que não tenha ido para a igreja, que nunca tenha entrado? Eu acredito, Diogo. Assim, o sem querer, né? Porque ela falou assim, eu não tenho religião, não acredito nas religiões, mas eu acredito em Deus. Quando ela falou isso para mim, assim, por quê? E aí tu vai ver que, sem querer, ela vive uma vida de princípio e valor. E aí, a salvação não é por mérito nosso. Não é pelo aquilo que a gente faz, não. A salvação é o sacrifício dele. Só a gente reconhecer que ele é o Deus da nossa vida e a gente tentar seguir da melhor forma possível, isso nos dá direito à salvação. Por isso que a salvação não tem peso. Outro dia teve um rapaz, até ministro da Igreja Católica, assim, que ele falou assim para mim, cara, mas quem te disse que tu vai para o céu? Eu falei, a Bíblia. Cara, é muita hipocrisia vocês achar que vocês decidem que vão para o céu. Eu falei, irmão, vê se você consegue entender. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que tu não está preso agora? Tu não está na cadeia? Ele falou assim, porque eu não roubo, não mato. Eu falei assim, não, porque tu segue a regra da Constituição. Eu sei a regra da Constituição do Reino dos Céus. E se eu luto para seguir, eu tenho certeza da minha salvação. Dá para entender o paralelo? Então, assim, não é pelos meus méritos. Eu não fiz nada para ser salvo. Era para mim ter tomado essa surra que Jesus tomou. Era minha. Mas ele, por amor, se entregou por nós. E eu não preciso fazer nada. Eu só preciso acreditar e colocar ele em primeiro lugar da minha vida, Diogo. Só isso. Fazendo isso, filho, chegar lá no céu, a gente ainda vai jogar muita bola junto.
Tomara, tô vendo uns textos aqui que eu tô falando com medo, o negócio é tenso. Mas isso é bom, porque o temor é o princípio da sabedoria. É por temer a Deus é que a gente não vive de qualquer jeito e faz qualquer coisa. É o temor. Continua nesse temor que vai bem, filho. Hoje andar, ó, aqui, ó. Vamos orar para a gente terminar, gente. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós não temos outro intuito, Senhor, a não ser, Pai, construir a nossa casa sobre a rocha, Pai. Nós queremos ser esses, Senhor, que estão sendo edificados em Ti, Pai. Pai, nós vamos passar vento, vamos passar luta, vamos passar provações, tentações, Senhor, mas Deus faz de nós pessoas inabaláveis, Senhor. Por isso que nós queremos nos construir no Senhor, que é a nossa rocha, Pai. Nos fundamente, Senhor, nos ensina, Pai. Coloca dentro de nós verdades, Senhor, que sejam verdades absolutas, Pai, e inegociáveis para nós, Senhor. Pai, nessa manhã, Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor, pelo carinho e cuidado de cada um, Pai. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, Pai. Obrigado pelo nosso respirar, pela nossa saúde, Pai. Pai, nós estamos iniciando uma semana, Pai, e nós estamos aqui na Tua presença te pedindo para entrar conosco nessa semana, Pai. Assuma cada segundo da nossa semana nas Tuas mãos, Pai. Colocamos tudo, Pai, diante do Senhor, Pai. E nós queremos, nesse momento, Pai, nos colocar apenas como barro, Senhor, e pedir que o Senhor, Pai, venha agir, venha fazer, Pai, venha transformar, Senhor, porque Tu és o oleiro, Pai. Tu és o movimentador, Pai. Tu és o dono da ação, Pai. Através da Tua palavra, Senhor, o mar se aquieta, Pai. Pai, o vento cessa, Pai. O mar se abre, Pai. E nós confiamos nesse Deus que é o Todo-Poderoso, Pai. Nos ensina, Pai, nas nossas guerras interiores, Senhor, que a gente possa vencer, Pai, a mim, Pai, e a cada um dos meus irmãos, Pai, as nossas famílias, que a gente possa vencer a cada dia, Pai, e honrar, Pai, o sacrifício da Tua cruz por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, por essas pessoas, Pai, que estão num leito de hospital, Senhor. Deus, nós temos a certeza que Tu não perdeu o controle, Pai. Cada segundo dessa terra está debaixo do Teu domínio, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai. Pai, aquele que o Senhor, Pai, tem propósito, Pai, tem um novo tempo para a vida dele, Senhor, que o Senhor possa salvar cada um, Pai. Pai, aquele que está indo, Pai, em direção até mesmo ao inferno, Pai, porque nunca te conheceu, nunca te aceitou, Pai. Nós, como a noiva, Pai, de Cristo, Pai, nós sentimos a dor, Senhor, de nós não termos falado a verdade para muitos, Senhor, e por isso muitos estão perecendo, Pai, porque a verdade, Pai, a Tua verdade não foi dita, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá uma segunda chance a essas pessoas, Senhor, que elas possam retornar, Pai, da intubação, Pai, que elas possam, Pai, melhorar, Pai, dessa situação de enfermidade, Pai. E, Pai, que o Senhor leve, Pai, os Teus discípulos, Senhor, que o Senhor levante os Teus discípulos para anunciar, Pai, que é chegado o reino dos céus, Pai. Deus, a mãe de um grande amigo nosso, Senhor, são 3 irmãos, Senhor, amigos, irmãos, Senhor, está enferma, Pai, está entubada, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Pai, tomar a vida dessa senhora nas Tuas mãos, Pai, dessa mãe, Pai, dessa avó, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer ela à vida, Pai, Deus, e que ela possa Te conhecer, Senhor, Te conhecer como o único, Pai, o único Deus, Pai, o único e suficiente Deus, Pai, o Deus da verdade, Pai, que o Senhor é a verdade, Pai, que o Teu Espírito possa, meu Pai, de encontrar ela, Pai, e trazer, Pai, ela de volta a essa terra, Pai, para que ela possa encontrar o Deus de amor que nós temos, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Se em cada coração também foi colocada a vida de alguém, Pai, eu, junto com meus irmãos, Senhor, eu oro e peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia, Pai, e possa trazer essa vida, Pai, apresentada, Pai, para um novo tempo, Pai, um tempo de Te conhecer, Pai, porque nós queremos, Pai, levar as pessoas que o Senhor ama, Pai,
ao teu coração e ao teu reino, Pai. Usa cada um de nós, Senhor, para levar, Pai, a mensagem do teu evangelho através das nossas vidas, não das nossas falas, Senhor, para essas vidas, Pai. E que o Senhor, Pai, possa ser exaltado, Pai, a cada dia, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Ótima semana. Até semana. Valeu, Amém. gente. Deus abençoe, gente. Bom final de semana aí. Vocês também. Tchau, gente. Boa Tchau. semana. Tchau, Um gente. beijo. Tchau.